A sala de estar da casa antiga em Lisboa estava iluminada apenas pela luz fraca de um abajur antigo. João e Miguel, gêmeos idênticos de 25 anos, sentaram-se no sofá desgastado, as mãos suadas entrelaçadas por um momento de coragem compartilhada. Pai, mãe, nós somos gays, disse João, a voz firme quando no silêncio opressivo, enquanto Miguel assentia ao lado dele, o coração batendo como um tambor de guerra. Mas o que veio em seguida foi um caos. O pai, um homem conservador e devoto católico, ergueu-se como uma tempestade, os olhos flamejantes fixados em Miguel. Você eu sempre soube que era fraco, afeminado. Saia da minha casa agora, gritou ele, apontando a porta, enquanto a mãe, com lágrimas nos olhos, abraçava João apertado, sussurrando: meu filho, eu te amo do jeito que você é. Miguel, atordoado, sentiu o mundo desabar, expulso na mesma noite, enquanto seu irmão gêmeo recebia o consolo que ambos mereciam. Miguel arrastou-se pelas ruas molhadas de chuva fina de Alfama, o bairro antigo onde cresceram, com uma mochila improvisada nas costas contendo apenas roupas e um velho diário. Ele não entendia, porque ele. Porque não João? Eles eram iguais em aparência, mas Miguel sempre fora o mais sensível, o que pintava quadros e escrevia poemas, enquanto João era o atleta, o que jogava futebol e conquistava amigos com sua carisma masculina. A família via João como normal, mesmo gay, mas Miguel como uma ameaça à imagem tradicional. Ele parou em um banco de praça, o rio Tejo ao fundo refletindo as luzes da cidade, e chorou pela primeira vez desde a infância. Como poderiam gêmeos, nascidos do mesmo ventre, enfrentar destinos tão opostos por causa de preconceitos arraigados? No dia seguinte, Miguel encontrou refúgio temporário na casa de um amigo de universidade, Pedro, um jovem de 28 anos que trabalhava como professor de arte em uma escola secundária. Pedro era abertamente gay, vivendo em um pequeno apartamento no bairro Alto, cheio de livros e telas inacabadas. Fica aqui o quanto precisar, Miguel. Sua família é idiota se não vê o quanto você é incrível, disse Pedro, oferecendo um café forte e um ombro amigo. Mas Miguel sentia uma raiva borbulhante, raiva do pai, da mãe que não interveio, e até de João, que não lutou por ele. Ele ligou para o irmão, a voz trêmula: porque você não disse nada? Porque deixou isso acontecer? João, do outro lado da linha, sussurrou: eu tentei, mas eles me ameaçaram também. Eu te ajudo, Miguel, mas preciso ficar aqui para mudar as coisas de dentro. Enquanto isso, João lidava com sua própria tormenta interna. Em casa, a atmosfera era tensa, o pai mal falava com ele, murmurando orações baixas toda vez que o via, como se pudesse curar sua orientação com fé. A mãe, no entanto, tentava compensar, cozinhando suas comidas favoritas e evitando o tema. João se sentia culpado, porque ele fora aceito. Era porque ele se encaixava melhor no molde masculino que o pai valorizava. Ele começou a questionar sua própria identidade: era ele realmente gay, ou apenas seguindo o irmão? Não, ele sabia que era verdade, ele amava homens desde a adolescência, mas sempre escondeu melhor que Miguel. Em uma noite solitária, João saiu para um bar gay discreto em Lisboa, buscando consolo em estranhos, mas só encontrou vazio. Miguel, instalando-se no apartamento de Pedro, começou a trabalhar em empregos temporários, garçom em um café turístico, onde turistas elogiavam seu sorriso melancólico. Mas a dor da rejeição o consumia. Ele sonhava com a infância, correndo pelas praias da Costa da Caparica com João, inseparáveis, prometendo proteger um ao outro para sempre. Agora, essa promessa parecia quebrada. Pedro, notando sua angústia, convidou-o para uma exposição de arte LGBT em uma galeria local. Lá, Miguel conheceu Rafael, um ativista de 30 anos, alto e carismático, com olhos castanhos profundos e uma tatuagem de arco-íris no braço. Rafael lutava por direitos que era em Portugal, organizando protestos contra a homofobia. Sua história é comum, mas não tem que ser o fim, disse Rafael, tocando levemente o braço de Miguel. Uma faísca surgiu, mas Miguel hesitou. Ele poderia confiar em alguém novo após tanta traição familiar. João, pressionado pela culpa, marcou um encontro secreto com Miguel em um parque perto do Castelo de São Jorge. Os irmãos se abraçaram, lágrimas misturando-se. Eu vou convencer eles, Miguel. O pai é teimoso, mas a mãe já pergunta por você, disse João. Miguel, amargo, rebateu: e você? Fica lá, aceitando migalhas de afeto enquanto eu durmo em sofá alheio. A discussão escalou, revelando fissuras profundas. João acusava Miguel de ser dramático, Miguel via João como covarde. Eles se separaram zangados, cada um carregando mais peso. João voltou para casa e confrontou o pai pela primeira vez: se você não aceita Miguel, não me aceita também. O pai, surpreso, gritou: ele é diferente. Você é homem de verdade, pode mudar. João sentiu náusea, a aceitação era condicional, baseada em estereótipos. Miguel,
inspirado por Rafael, começou a participar de reuniões de um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Lá, ouvia histórias semelhantes, filhos expulsos, famílias divididas pela igreja e tradição. Ele pintou um quadro retratando dois gêmeos separados por um muro invisível, simbolizando sua dor. Pedro, vendo seu progresso, confessou sentimentos românticos. Miguel, eu te ajudo não só por amizade. Miguel, confuso, beijou impulsivamente, mas recuou, era gratidão ou amor. Enquanto isso, Rafael o convidava para um protesto contra uma lei conservadora que limitava adoções por casais gays. Miguel aceitou, sentindo pela primeira vez um propósito além da sobrevivência. João, isolado em casa, começou a namorar escondido com um colega de trabalho, Tiago, um engenheiro de 27 anos, prático e reservado. Tiago o encorajava a se reconciliar com Miguel. Família é complicada, mas gêmeos são raros. Não perca isso. João planejava uma intervenção familiar, mas o pai descobriu mensagens no celular e explodiu: você traz vergonha para esta casa. A mãe, dividida, chorou: por favor, parem. João, pela primeira vez, pensou em sair também, mas o medo de perder tudo o paralisava. Miguel, no protesto com Rafael, sentiu adrenalina ao gritar slogans pelas ruas do Chiado. Policiais observavam, tensão no ar. Rafael segurou sua mão: você é forte, Miguel. Após o evento, eles compartilharam um jantar simples, conversando sobre sonhos. Miguel abriu-se sobre João: ele é parte de mim, mas dói tanto. Rafael compreendia: às vezes, amor familiar exige distância para curar. Miguel sentiu atração genuína, mas a lealdade ao irmão friava. João, em crise, ligou para Miguel à meia-noite: eu saio de casa se for preciso. Somos nós contra o mundo. Miguel, tocado, marcou um novo encontro. Mas o destino interferiu. O pai sofreu um infarto leve, culpando o estresse dos filhos pecadores. A mãe implorou a João para ficar, e ele cedeu, traindo a promessa ao irmão mais uma vez. Miguel acordou com uma mensagem da mãe: seu pai está no hospital. Venha, por favor. O coração dele disparou, raiva misturada à preocupação. Ele correu para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde encontrou João no corredor, pálido e exausto. Ele teve um susto, mas está estável, disse João, abraçando-o brevemente. A mãe apareceu, os olhos inchados: Miguel, eu sinto tanto. Mas o pai, da cama, virou o rosto ao vê-lo: não quero você aqui. Miguel saiu correndo, as lágrimas queimando. Por que voltar só para mais rejeição? Ele ligou para Rafael: preciso de você agora. Rafael o encontrou em um café, ouvindo pacientemente: sua família te machuca porque não entende. Mas você pode escolher sua própria família. João ficou no hospital, vigiando o pai, mas sua mente vagava para Miguel. Ele se sentia preso em um ciclo de lealdade dividida. Tiago, seu namorado, o visitou: você não pode carregar isso sozinho. Fale com eles sobre nós. João hesitou: revelar outro relacionamento gay poderia piorar tudo. Em casa, após a alta do pai, a tensão era palpável. O pai, enfraquecido, murmurou: eu criei vocês para serem homens de Deus. João rebateu: Deus ama todos, pai. Inclusive gays. Pela primeira vez, viu dúvida nos olhos do pai, mas o orgulho venceu: Miguel é o problema, não você. Miguel, com Rafael, explorava uma relação nascente. Eles passeavam pelo Jardim da Estrela, mãos dadas discretamente, discutindo política e arte. Rafael contava sobre sua própria expulsão anos atrás: eu lutei, e agora ajudo outros. Miguel admirava sua resiliência, beijando-o sob as árvores. Mas Pedro, o amigo que o abrigava, sentiu ciúmes: Rafael é ativista, mas volátil. Cuidado. Miguel ignorou, focando na liberdade que Rafael representava. Ele começou a trabalhar em uma ONG LGBT, ajudando jovens expulsos, canalizando sua dor em ação. João, pressionado, confrontou a mãe: por que você aceita só a mim? Ela confessou: seu pai é rígido, mas eu temo perdê-los dois. Miguel sempre foi mais sensível, isso assusta ele. João viu o preconceito enraizado na sociedade portuguesa, onde a igreja ainda influenciava normas. Ele decidiu agir, convidou Miguel para um jantar familiar surpresa, mentindo ao pai que era só ele. Mas Miguel, avisado por João, hesitou: é uma armadilha. Rafael o encorajou: em frente, ou vai se arrepender. O jantar foi um desastre. O pai, ao ver Miguel, explodiu: você ousa voltar. Miguel, corajoso, disse: eu sou seu filho, gay ou não. João defendeu: nós dois somos. A mãe chorou, implorando paz.
O pai, enfurecido, revelou um segredo: Miguel, você não é meu filho biológico. Sua mãe teve um caso. O choque paralisou todos. Miguel, atordoado, saiu correndo. João perseguiu: isso não muda nada. Somos gêmeos no coração. Mas Miguel sentiu traição profunda, tudo era mentira. Por isso me odeiam. Miguel buscou refúgio com Rafael, que o consolou: biologia não define família. Mas a revelação abalou sua identidade. Ele pesquisou registros, descobrindo a verdade, a mãe confirmou-a uma ligação chorosa. Miguel sentiu raiva da mãe por esconder, do pai por puni-lo injustamente. Pedro, ainda amigo, ofereceu apoio: fique comigo, esqueça eles. Mas Miguel, confuso, beijou Pedro em um momento de vulnerabilidade, traindo Rafael sem intenção. João, devastado pela revelação, questionou a mãe: por que nunca disse? Ela explicou: eu amava os dois iguais, mas seu pai soube e projetou raiva em Miguel. João viu a hipocrisia: o pai, devoto, julgava enquanto a família escondia pecados. Ele terminou com Tiago, sentindo-se indigno de amor: eu sou parte dessa bagunça. Tiago implorou: não se puna pelos erros deles. Miguel, arrependido pelo beijo com Pedro, confessou a Rafael: foi um erro, eu estava perdido. Rafael, magoado, perdoou, mas alertou: confiança é frágil. Eles fortaleceram o laço, planejando uma viagem para o Porto para espairecer. Lá, Miguel refletiu sobre sua vida, da expulsão à descoberta, tudo moldava. Ele escreveu uma carta ao pai: você me expulsou por quem eu sou, mas agora sei que você nem é meu pai. Ainda assim, eu perdoo. João, sozinho, visitou o túmulo de um avô liberal, buscando orientação. Ele decidiu sair de casa, alugando um quarto em Belém. Eu fico com Miguel, disse à mãe. O pai, ao saber, amoleceu ligeiramente: talvez eu errei. Mas era tarde, João se mudou, reconectando com Tiago: desculpe, eu preciso de você. Miguel voltou de Porto revigorado, mas uma traição aguardava. Pedro, ciumento, espalhou rumores na ONG sobre o beijo, questionando a lealdade de Miguel. Rafael, furioso, confrontou: você me usou. Miguel negou, mas o dano estava feito. Ele perdeu o emprego na ONG, isolado mais uma vez. João, sabendo, apoiou o irmão: vamos lutar juntos. Eles se uniram contra as mentiras familiares e sociais, planejando expor a verdade em um blog anónimo sobre a homofobia em famílias portuguesas. O post viralizou, atraindo atenção midiática. O pai, lendo, sentiu remorso pela primeira vez. Ele ligou para Miguel: venha falar. Miguel, cauteloso, aceitou, com João ao lado. A conversa foi tensa. O pai admitiu preconceitos, influenciado pela igreja e sociedade. Eu temi o que os outros diriam, confessou. Miguel rebateu: e o preço? Minha vida destruída. O pai chorou: perdão. Mas a reconciliação era frágil. Rafael, ainda magoado, terminou: preciso de tempo. Miguel, heartbroken, focou no irmão. João, com Tiago, encontrou estabilidade. Meses passaram, e a família tentava remendar feridas. O pai, após terapia recomendada por um padre progressista, participava de jantares desconfortáveis. Eu estou aprendendo, dizia ele, mas olhares para Miguel ainda carregavam julgamento. Miguel, morando agora em um apartamento próprio em Lisboa, graças a um novo emprego como designer gráfico, lutava com confiança abalada. Ele sentia falta de Rafael, que se distanciara para focar no ativismo. Eu errei, mas mereço uma segunda chance, questionava-se Miguel em noites insones. João, vivendo com Tiago em um flat moderno no Parque das Nações, prosperava no trabalho como treinador de futebol. Mas a culpa persistia: eu fui o privilegiado. Ele incentivava Miguel a reconectar com Rafael: lute por amor, como nós lutamos pela família. Miguel, inspirado, enviou uma mensagem: podemos conversar. Rafael aceitou, marcando um encontro no Mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade iluminada. O reencontro foi emocional. Rafael admitiu: sua traição doeu, mas entendo o caos. Miguel explicou: eu estava perdido, mas você me mostrou o caminho. Eles se beijaram sob as estrelas, reavivando a chama. Mas Pedro, não aceitando a rejeição, planejava vingança. Ele contatou o pai dos gêmeos, revelando detalhes íntimos sobre a vida de Miguel para semear discórdia. O pai, ao saber, recaiu em velhos preconceitos: veja, ele é instável. Ele confrontou João: seu irmão arruína tudo. João defendeu: isso é manipulação. Pedro é invejoso. A família se dividiu novamente, com a mãe mediando: deixa o passado ir. Miguel,
furioso com Pedro, o confrontou, por que me sabotar. Pedro confessou amor não correspondido, você me usou como refúgio. Miguel, culpado, pediu perdão, mas cortou laços. Rafael, apoiando Miguel, organizou um evento LGBT maior, convidando os gêmeos como palestrantes. Compartilhem sua história para ajudar outros, disse. Miguel hesitou, expor nossa dor. João concordou, é hora de transformar trauma em força. No evento, no Teatro São Luís, eles falaram para uma plateia lotada, Miguel sobre rejeição, João sobre privilégio interno na comunidade gay. O público aplaudiu, mas atas online atacaram, gêmeos gays. Incesto disfarçado. Os irmãos ignoraram, mas o pai leu e questionou, isso é verdade. A calúnia escalou quando um jornal sensacionalista publicou, gêmeos gays em escândalo familiar. Pedro, anônimo, vazara mais. Miguel desabou, por que tanto ódio? Rafael o consolou, sociedade teme o que não entende. João, enfurecido, processou o jornal por difamação, com a ajuda de advogados LGBT. A mãe, vendo o dano, confrontou o pai, sua rigidez causou isso. Apoios ou perca-nos. O pai, relutante, compareceu a uma reunião familiar, eu errei muito. Ele pediu perdão genuíno a Miguel, você é meu filho, biológico ou não. Miguel, tocado, abraçou pela primeira vez em anos. Mas o alto preço veio, o stress afetou a saúde de Miguel, levando à ansiedade crónica. Ele começou terapia, explorando conflitos internos, sou digno de amor. Rafael, paciente, ficou ao lado, você é mais que suas cicatrizes. João, com Tiago, planejava casamento, mas hesitava em convidar a família. Eles mudaram o suficiente, perguntava. Tiago respondia, testos. O convite foi enviado, e o pai aceitou, um marco. Miguel, recuperando, pintou uma série de quadros sobre identidade queer, exibida em uma galeria. Críticos elogiaram, profundo e cru. Rafael propôs morarem juntos, construamos nosso futuro. Miguel aceitou, mas uma dúvida persistia, e se a família recair? O casamento de João foi um teste. Na igreja progressista em Sintra, o pai caminhou ao lado de João, lágrimas nos olhos. Miguel, padrinho, sorriu para Rafael na plateia. Mas durante a recepção, um primo conservador murmurou insultos, isso é contra Deus. O pai interveio, cale-se. Amor é amor. Um momento de orgulho para os gêmeos. Porém, a paz era ilusória. Pedro, obcecado, apareceu no evento, bêbado, gritando acusações. Segurança o removeu, mas o dano emocional reviveu traumas. Miguel, abalado, questionou Rafael, vale a pena tanto luta? Rafael afirmou, sim, por nós. João, na lua de mel em Algarve com Tiago, refletiu, pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Ele escreveu para Miguel, somos mais fortes juntos. Miguel, de volta ao trabalho, enfrentou discriminação. Um chefe homofóbico o demitiu sob pretexto. Ele processou, com apoio de Rafael's ONG, ganhando o caso e indenização. Justiça, celebrou. O pai, inspirado, juntou-se a um grupo de pais de filhos LGBT, compartilhando sua jornada. Eu era cego, admitia. Mas uma reviravolta, a mãe revelou outro segredo, o caso era uma inseminação artificial, não traição. O pai soubera, mas usara como desculpa para preconceito. Miguel, furioso, mais mentiras. A família se reuniu para curar, mas confiança estava fraturada. Com a revelação final da mãe, os gêmeos sentiram o chão tremer novamente. Miguel, em terapia, processava, minha vida inteira baseada em mentiras. João, solidário, disse, isso prova que somos irmãos de verdade, escolha, não sangue. Eles confrontaram os pais juntos, basta de segredos. O pai, humilde, prometeu, eu mudo de verdade. A mãe chorou, eu protegi vocês errado. Miguel e Rafael mudaram para um apartamento maior no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa. Eles adotaram um cão, simbolizando novo começo. Mas Miguel lutava com depressão, e se eu não merecer felicidade? Rafael, amoroso, o levava a passeios pelo oceanário, lembrando, você sobreviveu ao pior. João e Tiago compraram uma casa em Cascais, planejando filhos via adoção. Nossa família será inclusiva, juravam. João visitava os pais semanalmente, notando progresso. O pai lia livros sobre diversidade, assistia a missas inclusivas. Uma oportunidade surgiu, um documentário sobre famílias queer portuguesas convidou os gêmeos. Miguel hesitou, mais exposição. João convenceu, nossa história inspira.
As filmagens foram intensas, revivendo dores, mas catárticas. O diretor elogiou, autêntico e impactante. Pedro, arrependido, enviou um pedido de desculpas, eu errei por ciúme. Miguel perdoou à distância, siga em frente. Isso fechou um capítulo. Rafael, promovido na ONG, enfrentava ameaças de grupos conservadores após uma campanha pró-casamento gay. Miguel preocupava-se, é perigoso. Rafael respondia, vale pelo futuro. Uma noite, vândalos picharam seu carro, pecadores. Miguel, aterrorizado, questionou, quando para o ódio. João, sabendo, ofereceu proteção, fiquem conosco. Os casais se uniram, fortalecendo laços. Tiago, prático, instalou alarmes. O documentário estreou no Festival de Cinema Quer Lisboa, ovacionado. Os gêmeos viraram símbolos, mas fama trouxe escrutínio, tabloides questionavam relação dos gêmeos. Miguel rebateu a entrevista, somos irmãos, não amantes. Pare com estereótipos. O pai, assistindo, orgulhoso, disse, vocês me ensinaram. Ele doou para a ONG de Rafael, um gesto de redenção. Mas saúde do pai piorou, diagnóstico de câncer. Meu tempo é curto, confessou. Miguel, apesar de tudo, visitava diariamente, eu te amo, pai. O pai, fraco, sussurrou, perdão por tudo. João chorava, nós perdoamos. Durante o tratamento, a família se uniu como nunca. Rafael e Tiago apoiavam, cozinhando refeições. Miguel pintava retratos do pai saudável, preservando memórias. Uma crise, quimioterapia falhou. O pai, no leito, pediu, cuidem um do outro. Ele faleceu pacificamente, deixando um testamento igual para ambos os filhos, um ato final de igualdade. O funeral em uma igreja de Lisboa foi emocionante. Amigos LGBT compareceram, misturando-se a parentes conservadores. Miguel discursou, ele errou, mas aprendeu. Que sua jornada inspire. Após, Miguel e João herdaram a casa familiar. Vendemos ou reformamos, debateram. Decidiram reformar, transformando em centro comunitário LGBT, um legado. Rafael propôs casamento a Miguel na praia de Guincho, case comigo. Miguel, lágrimas, sim. João e Tiago foram padrinhos. Mas sociedade reagiu, petições contra o centro, alegando propaganda gay. Os gêmeos lutaram legalmente, ganhando apoio público. Miguel, casado, adotou uma criança com Rafael, um menino órfão. Nossa família, celebravam. João e Tiago seguiram, adotando gêmeas. Anos depois, os gêmeos refletiam no centro, pagamos caro, mas mudamos vidas. A mãe, viúva, voluntariava lá, orgulhosa de vocês. Porém, um dilema ético surgiu, um jovem expulso buscava ajuda, mas era filho de um antigo inimigo conservador. Ajudar ou não? Miguel votou sim, quebrar o ciclo. João concordou. Aproximadamente 850 palavras, ajustando para aproximar 1000, mas continuando fluxo. A vida prosseguia, com altos e baixos. Miguel, agora pai, equilibrava família e ativismo. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, best-seller em Portugal. Rafael, orgulhoso, dizia, você transforma dor em arte. João treinava times juvenis inclusivos, promovendo aceitação. Tiago, engenheiro, projetava espaços QuerSAF. A mãe, envelhecendo, confessou arrependimentos, eu devia ter lutado mais. Os filhos a confortavam, você fez o possível. Em um aniversário dos gêmeos, reuniram todos, risos, memórias. Mas Miguel ponderava internamente, foi certo perdoar tão rápido. Com o centro comunitário florescendo, Miguel e João se tornaram mentores para dezenas de jovens queer. Um caso tocante, um adolescente expulso, similar a Miguel, encontrou abrigo. Vocês salvam vidas, disse ele. Miguel, refletindo, via o ciclo se quebrando. Rafael e Miguel enfrentavam desafios parentais. O filho, agora 5 anos, perguntava sobre 2 papais. Amor faz família, explicavam. Sociedade evoluía, mas preconceitos persistiam, bullying na escola. Miguel lutava, não deixarei ele sofrer como eu. João e Tiago, com as gêmeas, promoviam educação inclusiva. Nossas filhas crescerão livres, juravam. A mãe, saúde frágil, mudou para o centro, aqui é lar. Ela contava histórias da infância dos gêmeos, curando feridas antigas. Uma controvérsia, um político conservador atacou o centro em campanha. Corrompe juventude, alegava. Os gêmeos contra-atacaram competições, ganhando apoio de celebridades portuguesas.
Rafael, em protesto, foi preso brevemente por desobediência civil. Miguel, angustiado, o resgatou. Você arrisca muito. Rafael, por um mundo melhor para nosso filho. João, apoiando, organizou um fundo legal. A família unida venceu, o político perdeu eleições. Anos se passaram, os gêmeos, agora 40, olhavam para trás. Miguel, com Rafael grisalho, passeava pelo Tejo, valeu cada lágrima. João, com Tiago, concordava, nossas escolhas moldaram destinos. O centro expandiu, tornando-se referência nacional. Eles receberam prêmios por ativismo. Mas um dilema final, o filho de Miguel descobriu a história familiar e questionou, por que perdoaram o avô? Miguel explicou, perdão liberta, mas não esquece. Em uma noite reflexiva, os gêmeos sentaram no antigo sofá familiar, agora no centro. Se pudéssemos voltar, mudaríamos algo? Perguntou João. Miguel sorriu, não, pois nos trouxe aqui. A história deles inspirava debates, perdão versus justiça, família biológica versus escolhida. E você, leitor, acha que perdoar traições familiares é sempre o caminho certo, ou às vezes a distância é a verdadeira salvação?